dia, glória a Deus. Mais um domingo, Lion Academy, estamos juntos na presença do Senhor para falar dessa palavra maravilhosa, desse panorama bíblico que estamos fazendo. E se você ainda não ouviu as aulas anteriores, não assistiu, eu sugiro que você assista, porque agora a gente está entrando numa outra era, né? Na monarquia. Hoje a gente encerra essa etapa de Juízes aqui no livro de Samuel e a gente entra definitivamente nessa era monárquica da história de Israel. E a semana passada, nós fomos até o capítulo 7, e no capítulo 7, nós já vimos algumas, ali o povo já reclamando dos filhos de Samuel. E aí nós vimos que os filhos de Samuel, eles não andaram na presença do Senhor como Samuel andou. E então o povo começa a reclamar, porque eles estavam vendo que os filhos de Samuel, eles aceitavam suborno, não andaram na retidão que Samuel andou diante de Deus, e isso causou ali, culminou no povo querer um rei para Israel. E a gente vai começar hoje no capítulo 8, no versículo 6, que diz assim: porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, aqui, a gente está vendo que o Samuel, ele não gostou do povo pedir, né, um rei. E, obviamente, ele não gostou também que o povo estava lá falando mal dos filhos dele. Mas, na verdade, não era o problema aqui para Samuel, era realmente eles terem pedido um rei. E o Senhor está aqui falando: ô Samuel, não leva isso aí para o lado pessoal. Não fica chateado porque o pessoal quer um rei. Se eles querem um rei, eles estão rejeitando a mim e não a você. Porque se um rei sobe ao poder, Samuel, que até então estava acumulando, né, toda uma função de juiz, sacerdote, profeta, ele automaticamente deixa de ser juiz. Ele vai deixar de ser a liderança máxima ali, para que se estabeleça uma monarquia. E aí a gente vê o fim dessa era dos juízes. No versículo 8 e 9, ele fala, né, olha, atende o povo. Samuel atende o pedido deles, mas o Senhor diz: adverte qual será o direito do rei ali que vai reinar sobre eles. Então Deus fala: Samuel, não fica preocupado, não fica chateado, tá? Que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Por que eles estão rejeitando a mim? Porque eu sou o rei de Israel.
Quando vem um povo aí atacar, se o povo anda em santidade, eu que cuido, eu que sempre protegi, eu que sempre dei vitória a vocês. Quem foi que deu vitória a Gideão só com 300 homens? Quem foi que deu vitória a Jefté? Quem foi que deu o espírito para que Sansão fosse lá e com uma queixada de jumenta matasse 1000 homens? Eu sou o rei de Israel. Quando eles estão pedindo um rei igualzinho aos outros povos, eles querem ser iguaizinhos aos outros povos. Então eles estão rejeitando a mim, porque é melhor confiar num exército humano do que andar em santidade e confiar em mim. E é isso que Deus está ali meio que consolando lá o Samuel, dizendo mesmo o que está acontecendo, qual que era a motivação do povo. Eles estão rejeitando a Deus, né? Eles estão falando, olha, a gente prefere um rei governando aqui do que Deus continue nos governando. Nós queremos ser como as outras nações. Mas Deus fala: Samuel, fica calmo, porque eu já tenho os meus planos, né? Não era para ser assim, mas dá para eles aí o que eles querem, porque você dando o que eles querem não vai mudar os meus planos. E é isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. No versículo 10 em diante, começa aí um discurso pesado de Samuel com o povo, né? Vocês querem um rei? Vocês vão ter que entender o seguinte: olha, ele vai pegar as filhas de vocês para ser perfumistas e para ser concubinas também. Ele vai pegar os filhos de vocês para trabalhar para ele, para colocar comida para eles. Vocês vão ter que dar parte da colheita, né, de vocês para sustentar o palácio. O Samuel começa a explicar para o povo como vai ser isso. E ele começa a descrever nesse versículo 10, olha, os filhos de vocês vão trabalhar no exército dele, é isso que vocês querem? Vocês têm que saber muito bem o que é um rei. Quem que vai pagar a estrutura? Quem que vai pagar para ter um reino? São vocês. É isso mesmo que vocês querem? O povo fala: não, a gente quer. E aí, no versículo 18 do capítulo, deixa eu ver que capítulo que nós estamos aqui, capítulo 8. No versículo 18 do capítulo 8, olha, ele diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vocês escolheram, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Né? E então a gente vê o Samuel falando: olha, daí vocês vão clamar por causa do rei que vocês escolheram, mas o Senhor não vai dar ouvidos a vocês naquele dia. Viu? Não adianta depois reclamar. Foram vocês quem pediram, então agora vocês aguentem. E no versículo 19 a 22 fala que o povo não atendeu, e aí ele manda, o povo diz: não, nós queremos realmente um rei sobre nós. E aí ele manda todos para casa, e agora ele vai preparar a escolha de um rei. No capítulo 9, o Saul, ele vai entrar, vai ser introduzido aqui na história, com o extravio das jumentas do seu pai, Quis. Saul acaba lá por encontrar Samuel, já, obviamente, por providência divina. Deus fez com que o Saul chegasse até o Samuel,
Porque Deus falou, olha, Samuel, eu vou trazer aqui o homem que é para você ungir. E o Saul chega em Zuf. Zuf é a região onde fica Ramá, porque Saul chegou até Zuf. É como se Ramá, por exemplo, fosse uma cidade e tivesse os seus distritos ali, tudo grudadinho um no outro. Então ele fala no texto que chegou em Zuf e fala, olha, eu vi falar aqui que tem um vidente lá. E o vidente, na verdade, é o Samuel. E o Samuel já tinha sido advertido, né, por Deus que ele ia chegar. Olha lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 9, diz assim, olha, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Né? Então, a gente vê, está explicando aqui nesse versículo essa situação. O profeta de hoje quer dizer na época que está sendo escrito o livro. Naquela época se chamava vidente. Então, está fazendo essa diferenciação aí. E no versículo 16 e 17, o Saul fica sabendo que ele vai ser rei. Então, chega lá no capítulo 10, finda essa era dos juízes, esses 300 anos, né, de juízes, e um rei, Samuel unge Saul e dá instruções para Saul do que ele vai fazer em seguida. O Samuel fala para o Saul, olha, o Espírito do Senhor se apossará de você e você será outro homem. E aí vai acontecer realmente o Saul, ele profetiza. Isso é importante por quê? Porque tem esse episódio aí de Saul profetizando. Para quê? Para mostrar que o Espírito de Deus veio sobre Saul, veio sobre ele para capacitá-lo a ser rei. Mas antes da gente falar entrar definitivamente nessa era monárquica, eu quero falar um pouquinho mais de Samuel. Porque o Samuel, ele foi um homem diferenciado. A gente viu 300 anos de juízes, em que se levantaram vários juízes, alguns com mais proeminência, outros menos, mas nenhum deles chegou aos pés de Samuel. Samuel, ele foi um juiz completo, porque Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. E também Samuel, ele era um mestre, ele se preocupava com o ensino daquele povo, com formar aquele povo. Então, o que o Samuel fez? Ele fundou a escola de profetas. A escola de profetas seria como que o primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos. A escola foi organizada por Samuel, né, que, olha, você vê, ele acumulou todos esses ministérios e se preocupou em ensinar. E aí lá na frente a gente vai ver Elias e Eliseu, eles foram os responsáveis pela consolidação da escola dos profetas. A contribuição desses dois foi assim fundamental para que se funcionasse essa escola como resistência mesmo à época da apostasia que havia se estabelecido no Reino do Norte. Nós vamos ver isso lá no livro lá em 2 Reis, a gente vai ver como foi essa apostasia e o quanto foi importante
esse fundamento de ensino dessa escola, né? Porque ela era fundamentada mesmo no ensino bíblico, mas também no ensino, o ensino moral e o ensino espiritual. Não era apenas uma escola para dotar os alunos de conhecimento, mas era, sobretudo, para que eles tivessem uma profunda experiência com Deus. Os profetas, eles aprendiam não apenas o conteúdo bíblico, eles também eram inseridos na escola de profetas no sobrenatural, nos milagres de Deus. Então, essa escola ela foi fundada primeiramente em Ramá, que era onde o Samuel morava, foi estabelecida em Ramá e depois provavelmente em Gibeá. E lá na frente a gente vê outros centros de estudo dessa escola de profetas também espalhados em Gilgal, Betel e Jericó. Então, a gente vê a importância que teve Samuel nesse período. Porque lá na frente, quando a gente está em Elias, em Eliseu, a gente vai ver naquele episódio que o Elias e Eliseu foram ao Rio Jordão, eles encontraram ali 50 estudantes da escola de profeta. Em outro episódio, a gente vai ver também, né, outros episódios com esses meninos da escola de profetas, e eram os profetas que estavam sendo formados ali, os sacerdotes que estavam sendo formados ali, e Deus usou primeiramente Samuel, porque Samuel, ele amava a Deus e amava a palavra de Deus. E ele entendia, como ele viveu num tempo de Eli, um tempo que ele via todo aquele ambiente espiritual sendo negligenciado por Eli, ele vendo os sacerdotes tendo uma vida não tão reta, ele falou: não, Deus me colocou aqui e eu vou cumprir a missão de formar. Né? Você vê que Deus, ele forma Samuel mesmo, é um profeta diferenciado no seu tempo. E Samuel, ele acumula com louvor essas funções. Né? Ele foi o maior juiz da sua época. Por quê? Porque ele julgava com justiça. Ele amava a Deus e ele ouvia de Deus. Por isso Samuel foi esse profeta tão especial. E também a gente vê, né, que ele se dedicou tantos anos da sua vida. Por isso que quando o povo falou: olha, nós queremos um rei, ele ficou muito triste. Ele ficou muito abalado. Né? Porque ele se sentiu rejeitado. Ele tinha dado toda a sua vida àquele povo, àquela missão, e chegou uma hora que o povo falou: não, nós queremos ser iguaizinhos às nações que nós vemos aí, as outras nações. Né? Nós queremos que um rei julgue sobre nós, um rei reine sobre nós. E aí Deus vai lá e fala: não, Samuel, sossega, que não é você. Você não fez nada errado, não. Não é você que eles estão rejeitando a mim. Porque eu sou o rei desse povo. Lembra que foi Deus que tirou aquele povo do Egito, levou para a terra prometida, depois Moisés morre, vem Josué, eles conquistam as cidades todas na força do Senhor. Muro de Jericó cai, todos os milagres que nós vimos. Aí entra a era dos juízes, todas as vezes que tinha alguma necessidade ali, o povo clamava a Deus, Deus lutava. Então Deus que era o rei de Israel.
E o povo agora não, agora o povo quer um rei. Mas só que se a gente vê lá atrás, lembra que Deus já falou, olha, se um dia o povo quiser um rei, é porque Deus ele já sabia que lá na frente isso ia acontecer. E isso, gente, não muda nada nos planos de Deus, tá? Nos propósitos de Deus. E Deus fala para Samuel, sossega que os meus planos para Israel continuam aqui os mesmos, só faz o que eles querem aí. E a gente vê aqui o Saul, nunca, acho que imaginava que seria rei, né? E ele é ungido, quando Samuel unge ele, ele recebe o Espírito de Deus para ser rei. E isso vai ser importante, né? Porque daqui a pouco, lá na frente, a gente vai ver que esse espírito ele vai sair de Saul. Ele vai sair de Saul e ele vai entrar em outra pessoa. E aí tem uma curiosidade aqui, né? Que a gente vê que o tio dele, o tio de Saul, ele fica curioso sobre o encontro com Samuel, né? Ele vai, você vai ver que quando o Saul chega lá na casa dele, o tio pergunta o que Samuel falou para o Saul. Porque o que poderia estar acontecendo aqui? No capítulo 8, o povo pediu um rei, não foi? E o Samuel, ele falou que ia dar um rei. Já tinha explicado tudo como ia ser e manda o povo embora. Então, poderia ser que o povo já estava naquela expectativa, né? Quem que vai ser apontado rei? Quem que vai ser apontado rei? E quando acontece o episódio de Saul, do encontro de Saul com Samuel, né? E aí o Saul ficou um bom tempo lá com Samuel, o tio já atinou, né? O que será que está acontecendo? Será que o meu sobrinho Saul, o que será que o meu sobrinho Saul e o Samuel estão conversando? E daí a gente percebe esses detalhes no texto. Eu gosto muito do livro de Samuel, porque ele tem uns detalhes. O autor do livro de Samuel, ele escreve tudo com uma riqueza de detalhes. E ele pega as curiosidades, né, e coloca dentro da trama, do texto. E aí a gente consegue viajar. Tá? Então, olha, leiam o livro de Samuel. Leiam para a gente, porque daí as aulas vão ser muito mais fáceis para entender. É um livro muito fácil, muito bem escrito, né? E aí, o que acontece? O episódio lá do Saul. E o autor... Deixa eu correr aqui, senão a gente não chega até o fim, que eu quero chegar até lá na frente, pelo menos até o capítulo 17. O autor, ele se importou aqui, né? Que o tio de Saul foi perguntar lá para o servo. Então, é o que eu estava falando para você. Você vê essas nuances aí do livro. E provavelmente, ele poderia estar ali já... montando um movimento entre as tribos mesmo. Porque, gente, 12 tribos. Todo mundo estava querendo que o rei saísse da sua tribo, né? Quem que será o rei? Será que é da minha tribo? Por quê? Porque daí a tribo teria uma proeminência maior. A partir daí, né? A tribo vamos governar. Então, Saul, ele é proclamado rei diante de todo o povo. Isso acontece no capítulo 10. E olha lá no capítulo 22, 10, 22. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas, quando o procuraram, não podia ser encontrado. Olha só, as peculiaridades, como eu disse para vocês, que tem nesse livro de Samuel. Ele vai contar essa história. Foram lá ungir o Saul, escolheram Saul da casa dele, e
quando foram procurar o Saul, cadê o Saul? Né? Quando ele foi chamado, ele estava escondido, gente. Ele estava morrendo de medo de ser rei. Ele estava lá no meio da bagagem, todo mundo lá para escolher o rei. Ele já tinha sido ungido na casa de Samuel, né? Então, ele foi ungido por Samuel antes. Mas o Samuel falou assim, olha, Deus te escolheu, agora a gente vai fazer uma reunião solene para contar que você é o escolhido de Deus. E teve até a gente vê no texto, né, que a lança cai ali na família de Saul, eles tiram a sorte, tudo mais é somente para o povo ter certeza mesmo, porque Deus já tinha falado com Samuel, eles já tinham até conversado antes, e fala, olha, fala que a sorte cai lá e tudo sobre a família dele, mas aí procuram, cadê ele? Ele estava lá escondido na bagagem, morrendo de medo, né? Provavelmente, assustado. Já pensou? Agora você é rei, agora você manda em todo mundo aqui. Olha só, o tamanho da responsabilidade. Ele devia estar muito assustado com aquilo. Então, você vê que o autor de Samuel, ele coloca algumas particularidades que acontecem ali durante os acontecimentos. E aí o Samuel escreve num livro o direito do reino. A gente vai ver aqui no versículo 25, né? Declara Samuel ao povo o direito do reino. Escreve-o num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa, né? Lembra tudo que ele disse antes, tudo que ele tinha advertido. Agora ele coloca num livrinho tudo que o rei tem direito, né? Tudo que o rei tem direito, tudo que vocês vão pagar, as consequências disso. Samuel deixa tudo ali, faz um documento, né? Deixa ali escrito num livro. E no versículo 23, um detalhe, diz que Saul, ele vai para casa e alguns homens o acompanham. Então, você vê que tem uma série de detalhes. Você vê o versículo 26 e 27, no capítulo 10, olha só. Também Saul, aconteceu tudo, ele foi ungido, encontraram ele lá, no meio das bagagens, trouxeram Saul. Saul foi ungido. E olha no 26. Também Saul se foi para sua casa, Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Olha que Deus estava ali, viu, gente? Não é porque o povo quis um rei que Deus os abandonou. Já estava na agenda de Deus isso. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá esse homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhes trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo. Né? Então a gente vê aqui que o Saul, ele vai para casa, alguns homens acompanham. O que o autor está demonstrando aqui para a gente? Foi instituído um rei. Para onde ele vai agora? Não tem capital, não tem palácio, ele volta para casa. Né? Então, não tem estrutura ainda, eles não têm uma organização real. O Saul, ele volta para a casa do pai dele. E mais ainda, olha lá o que vai acontecer no capítulo 11, né? No 11:5 fala que o rei ainda estava cuidando do gado do pai. Então, ele voltou para a vida normal. Ele estava cuidando do rebanho. Ele foi rei, só que o povo não tinha uma organização ainda, não tinha uma estrutura. Então, talvez o Saul, antes de começar, ele não falou o seguinte, olha, a partir de hoje, todo mundo vai aí dar um tanto da colheita, um tanto de todo o gado, e eu vou começar a formar a minha capital, vou construir o meu palácio. Não, ele não tomou uma atitude imediata. E aí a coisa ficou assim. E agora, como é que é ser rei?
Ele nunca foi rei. Ele não sabe como é que funciona esse esquema. Então, a gente vê que está meio devagar ainda o negócio, né? A coisa, ela não acontece imediatamente. Tanto o reinado de Saul, ele durou 40 anos. Então, nos primeiros anos, você vê que não muda muita coisa. E você vê que também tem oposição. Nem todo mundo aceitou, né? Fala, esse cara aí vai ser nosso rei. Aí no capítulo 11 vem mostrar uma guerra, né? Porque com a guerra, a figura tudo já muda de figura, né? Esse aí que liderou a gente. Daí o Saul já começa a ser visto. Olha, foi ele quem liderou a gente. Foi ele que nos salvou. Esse é o nosso rei. Agora, ele fez o que a gente queria. Então, aí a coisa vai começando a tomar forma de, olha, nós temos um rei que batalha, nós temos um rei que dirige a gente, que faz tudo. Então, o Saul, ele começa a ser colocado dessa forma. E no capítulo 11, a primeira guerra, eles têm a primeira guerra com um rei. E no versículo 5, a gente vê que o Saul ainda cuidava do gado. Porque quando começou os filisteus a atacar Israel, falaram, chama lá o Saul. Né? Foram chamar, chegou lá, o que o Saul estava fazendo? Ele estava cuidando do gado. Né? O Saul, ele está tendo, olha lá, Saul, está tendo uma guerra, você é o nosso rei. E aí que começa, aí nessa guerra com os filisteus, que eles começam a se organizar. Né? O povo é convocado a seguir Saul e Samuel. E é interessante que o Saul, ele diz assim, venham todos para batalhar por Saul e por Samuel. E você vê, na continuação da história, que o Saul, ele era muito dependente de Samuel. Ele não tinha total segurança ali como rei, com uma autonomia. Ele tinha uma dependência grande, porque Samuel, ele era extremamente respeitado por todo mundo. Ele era o mentor de todo mundo. Então, o Saul, ele foi apontado, mas talvez ele não sentia toda aquela autonomia. E aí no versículo 12 a 15, no capítulo 11, a gente vê, né, que o Saul, ele é confirmado mesmo como rei. O povo já fala, não, esse é o nosso rei, viva o rei quando ele vence. E aí depois ele vence a batalha e o povo começou mesmo a enxergá-lo, depois dessa batalha, como rei. No capítulo 12, de 1 a 5, Samuel se retira da função de juiz, uma vez que agora há um rei, não há necessidade mais do juiz, e agora ele vai lá entregar o seu cargo. E é muito interessante que ele vai falar assim, olha gente, alguém aí fala para mim, quando é que foi que eu aceitei suborno? Alguém fala para mim se eu roubei o gado de alguém, se eu fiz alguma coisa errada. E o povo falou, não, você nunca fez nada de errado. Não, Samuel, você foi justo em tudo. E ele disse assim, então jura diante de Deus que eu nunca fiz nada de errado, né? Não, você nunca fez nada de errado. Então, o Samuel, ele vai lá, ele abre mão do cargo dele. E do versículo 6 a 25, o Samuel, ele vai ali exortar o povo, né? Para o povo ser fiel a Deus. E ele fala assim, olha, se vocês andarem no caminho de Deus, né, nem vocês, nem o rei de vocês vão perecer. Muito pelo contrário, vocês vão sobreviver, vocês vão subsistir. O que vocês precisam entender é que o ponto-chave para manter o reino não é ter um rei, é ser fiel a Deus. Então, o Samuel, ele vai dar uma exortação longa nesse texto. E agora, veja o que ele fala ali no capítulo 12, no versículo 10 e 11.
E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois, deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque, a Jefité e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Ele vai, então veja que o Samuel, ele vai deixando claro tudo o que aconteceu. Olha, vocês estão vendo, Deus era o nosso rei. E aí no capítulo 13, de 1 a 7, vai acontecer uma guerra entre os filisteus. Os filisteus apertam os israelitas. E aí no versículo 1, a gente vai ver, um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo. Então, a gente vê que já tinha passado um ano que ele começou a reinar, quando essa guerra com os filisteus vai acontecer. E eles começam, ali a falar, começam a se dar mal. E o Jonatas, o filho do Saul, ele que vence essa batalha contra os filisteus. E daí a gente vê a reprovação de Saul, por Saul não obedecer à palavra do Senhor. A gente já vai vendo as deformações ali no Saul, O Saul não obedecer à palavra do Senhor, aí vai começando a derrota dele. E a gente vê no versículo, nesse capítulo 13, do 8 e 9... Olha só, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Daí a gente vai vendo já a derrota de Saul. Diante de uma guerra, a primeira coisa que eles faziam era oferecer sacrifício a Deus para sair para a guerra. E o Saul, vendo que o Samuel, mandou chamar Samuel, vendo que o Samuel não chegava, ele fala: traz aqui a oferta. E ele ofereceu o sacrifício. Esse foi o problema dele. Ele não é sacerdote, ele é da tribo de Benjamim. Ele não é da tribo de Levi, Quem é ele para oferecer holocausto ao Senhor? Então, mas como ele viu o povo desanimado e Samuel não aparecia, aí ele pensou: eu mesmo vou fazer sacrifício, Então, você vê que o Saul, ele já estava dentro do coração dele, já estava tudo errado. Ele já começou a misturar ali as estações. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Quem era ele para oferecer sacrifício para o Senhor? E daí ele fala: não, Samuel não chegou, me dá isso aqui que eu vou oferecer. Por quê? O Saul, a gente vê isso nele, ele não aguenta ser pressionado. O povo pressiona, ele vai lá e faz uma besteira. O povo pressiona de novo, ele vai lá e faz outra besteira. Para Saul era mais importante ser visto de uma maneira boa pelo povo do que a Deus. Para Saul era mais importante agradar o povo e manter o seu reinado do que agradar a Deus. E aí o povo fala: Saul, o povo está indo embora. Samuel chega, fala para o Saul: o que você fez? Ô Saul, o que você fez? Aí ele fala: não, o povo estava desanimado, o povo estava indo embora, agora os filisteus vão chegar aqui e eu ainda não tive a benevolência do Senhor, então eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus, tenho que provar, para que Deus aprove a minha batalha, para eu poder ir. Você não apareceu para oferecer, eu mesmo fiz
a oferta para Deus, já que você não apareceu. Está aí, ó, o sacrifício. Deus agora dá a vitória para a gente, né? Você vê que ele não estava entendendo nada. E aí ele ainda fala, e forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. E Samuel fala, né, lá para ele, no 13:14. Ó, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só, gente, né? Samuel vai embora, né? E acontece que o Saul ouve de Samuel, né? Samuel falou: presta atenção, Saul. Deus vai colocar outro rei no teu lugar. E isso aí é importante a gente entender pelo seguinte: o Saul, ele não tem motivos para querer acabar com Davi. Logicamente, a gente vai ver que ele atentou várias vezes sobre a vida de Davi, mas ele não tem assim motivos. Mas quando Davi entra na história, né, que vai ser daqui a pouco, ele vai começar a querer matar o Davi, porque pelas atitudes de Davi, ele vai começar a desconfiar que o Davi poderia ser esse cara, né? Esse outro que seria escolhido por Deus. Né? Só que o Saul, ele começou a amar o poder. Antes ele se escondeu para não ser ungido o rei, com medo. Mas logo o Saul começou a amar o poder. E o Saul não queria nem pensar em perder o poder. Ele falou: não, eu vou acabar com esse cara antes de eu perder o reinado. Então, ele foi advertido que ele ia perder o reinado dele para outra pessoa, e uma outra pessoa escolhida por Deus, e isso fez ele ficar louco. Né? Ele recebeu uma palavra de Deus que ele ia deixar de ser rei e que ele ia sim largar o poder. E isso vai trazer uma série de consequências em toda a história. E um outro detalhe legal aqui que vai acontecer, aqui no versículo 19 a 22... Mas eu acho que eu vou deixar isso, gente, para a próxima aula, porque eu estou vendo que já se passou, já se adiantou, e o pessoal ainda quer tomar um cafezinho, né, ali atrás, antes do culto. Mas na próxima aula a gente vai já começar a falar sobre Davi. Né? Como que Davi entra nessa história e todo o longo percurso que Davi tem até se tornar o rei de Israel. A gente ainda vai ver muito do reinado de Saul. Saul reinou 40 anos, né? Mesmo depois que Deus rejeitou o seu reinado, Saul ficou por muito tempo atormentado pelo espírito do mal. E aí que entra Davi, já nessa história, tocando harpa para que o espírito deixasse, né, parasse de atormentar Saul. E não percam a aula que vem, que daqui para frente a gente vai falar muito sobre Davi, sobre o reinado de Davi, esse reinado que começa em Davi, mas chega até Jesus Cristo, e vai ser uma grande aventura. Então leia Samuel, leia o primeiro Samuel e segundo, porque é tudo uma história, né? Tudo completa a história até o reinado de Davi, o final desse reinado. E tem muita coisa aí
para a gente ver nessas próximas aulas. Deus abençoe, um ótimo culto para vocês.